Porque assim, antes você só tinha, sei lá, Palmeiras e Flamengo meio que liderando. Aí, de repente, os caras começaram a virar SAF, os caras começaram a investir e começaram a montar elencos do show do milhão. Todo mundo ganhando R$1 milhão. O Everton Ribeiro foi pro Bahia para ganhar R$2 milhões. Aí o Bahia monta um meio campo com o Cauli, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro. Aí você pensa, caramba, que isso? O Bahia. O Fortaleza. Chega sempre. O Vojvoda é um gênio. Chega sempre. O Atlético Paranaense. Teve o maior investimento da sua história recente. Nem vou citar aqui Flamengo e Palmeiras e Atlético Mineiro, que só aí, olha quantos times tem. O Fluminense. Olha o elenco do Fluminense. Atual campeão da América. O São Paulo, que tá mal. São Paulo tá mal. Mas o elenco é bom. São Paulo tem bons valores. Será que não vai dar uma recuperada também? Para disputar alguma coisa? Que mais? O Inter. Olha o que o Inter gastou nessa janela. O Grêmio, que a gente até não coloca muito, falando bem honestamente, com a saída do Luizito Soares, mas sei lá, o Diego Costa tá metendo gol lá no Rio Grande do Sul. O Pavon, o Grêmio contratou o Pavon, o Soteldo. Cara, tem muita concorrência hoje. Então eu não consigo. Eu acho que o Corinthians, cara, ele tem um trunfo muito grande, que em competições mata-mata, como Sul-Americana e Copa do Brasil, o Corinthians vai longe, cara. O Corinthians, ele tem uma... Bom, ano passado, olhem o que foi ano passado. O Corinthians naquela pindaíba, naquela gestão horrorosa do Duílio, mudando de técnico, os caras, sabe, o elenco que não tava encaixado, não tava rolando. O Corinthians chegou em semifinal, cara, de Copa do Brasil e Sul-Americana. Por quê? Perdia fora, ganhava em casa, ia pra pênalti, passava. Porque a força do estádio é muito grande, né? O Corinthians compete muito, né? Então, o Corinthians tem um trunfo. Sempre chega em alguma coisa. Então, eu acho que na Sul-Americana dá pra chegar, eu só não sei se pra ser campeão, porque na Sul-Americana, por exemplo, tá o Inter, tá o Boca, tá foda. Entendeu? E vai ter gente que vai cair da Libertadores e vai cair nessa Sul-Americana também. Então não dá pra saber. Copa do Brasil. Uma incógnita sempre, né? A gente não sabe como é que vai afunilar ali na frente com as equipes que disputam a Libertadores. Então, cara, essa pergunta aí, ela é muito difícil. Eu acho que o Corinthians precisa, digamos assim, a parada do quase do jogo a jogo, mas irmão, vamos com calma. Vamos, tipo assim, caímos cedo do Paulista, vamos pouquinho a pouquinho, vamos classificar na Sul-Americana, que já é osso, hein? É só um que classifica. Sul-Americana é só um. Então, assim, tem Racing do Uruguai, Nacional do Paraguai. Qual é o outro? Racing do Uruguai, Nacional do Paraguai. Eu tô esquecendo do último. Tem que classificar em primeiro. Senão já era. É que o segundo tem um playoff, né? Com o terceiro. Os terceiros da Libertadores vão para a Sul-Americana e fazem um playoff com os segundos do seu grupo, mas para ir direto para as oitavas tem que ficar em primeiro. Então, assim, primeiro passo é esse, classificar na Sul-Americana. Tem que ser passo a passo. Qual setor do campo cabe mais reforços? Essa é uma pergunta interessante, cara, porque eu acho que o Corinthians montou um elenco mais equilibrado, mas talvez pro ataque, né? Talvez pro ataque, um jogador... Se bem que tem Wesley, Pedro Henrique, Gustavo Mosquito. A questão é se tem qualidade, né? Para encarar as competições, né? Pedro Raul, Yuri Alberto, Romero. No meio tem Coronado, Garro, que são dois meia armadores, né? Agora chegou o Paulinho, aí tem o Maicon, aí tem o Ranielli. Mas primeiro volante, hein? Primeiro volante. Bom, tem os meninos da base, né? O próprio Rian, o Breno Bidon. Então, o Antônio tá fazendo uma distribuição de elenco bem interessante, cara. Bem interessante mesmo. E essa pergunta aqui, Marco, eu não sei te responder, cara. Porque assim, você tem como fazer alguns cenários, você tem como fazer alguns modelos de jogo. O Coronado pode jogar aberto, não seria aberto, mas seria
num vértice ali pelo lado esquerdo, se você tirar o Wesley. E aí você consegue jogar com Ranieri, Maicon ou Bidon, Garro e Coronado, com Pedro e Yuri, ou Wesley e Yuri, ou Romero e Yuri. Seria um 4-4-2, mas com o Coronado um pouquinho mais pela esquerda, centralizando, e o Garro bem como meio campista. Você pode abrir o Coronado pela direita também, nesse modelo que eu fiz, ele mais à esquerda, porque ele gosta desse jogo de vir pelo lado esquerdo e centralizar para finalizar, tipo o Renato joga, né? É um pouco mais parecido. Então, assim, tem várias possibilidades do Coronado entrar no lugar do Garro, que aí só se, né, felizmente, tomara não aconteça uma lesão, uma suspensão, ou uma convocação, que eu acho difícil também. Mas ele pode jogar na do Garro, ele pode jogar com o Garro, ele pode jogar mais pro ataque, um cara chegando mais no ataque, ele pode jogar de segundo homem, também pode, na ausência do Maicon, por exemplo, se ele quiser testar como segundo homem, mas agora o Breno Bidon acho que ganhou essa função, essa função de substituto imediato ao Maicon, e daqui a pouco, cara, o Maicon tava muito bem, né? Só que o Bidon chegou, né? Então assim, não dá para saber, né? Até que ponto hoje quem é titular e quem não é. Falar o que do Garro, hein, Thalisson? O cara joga demais, e no sentido de mais de bem e de mais de muito, né? E no sentido de quantidade, porque ele joga muito, cara, ele corre muito, ele se desdobra pro time, ele bate falta, ele tenta armar o jogo, ele cai pelos lados, ele busca o jogo, ele não se esconde. Que camisa 10 Corinthians contratou? Que camisa 10? Rodrigo Garro é impressionante, cara. Ele é um motorzinho, ele é pequenininho assim, né, cara? Mas ele tá sempre buscando o jogo, ele tem uma dinâmica muito boa. Fazia tempo que eu não via o Corinthians ter um jogador de meio, de criação tão intenso, né? Porque nos últimos anos eram jogadores mais de outra característica, né? Vamos colocar assim, o Juliano, o Renato Augusto, né, que é um gênio, mas de outra pegada, o próprio Paulinho, fazia tempo, desde o Jadson talvez, eu não via o Corinthians ter um meia, e o Jadson até não era tão intenso quanto o Garro. O Garro é aquele bem estilo argentino mordedor, assim, que, cara, empolga demais. O Coronado não... Alguém perguntou do Coronado aqui, ele nem viajou, mas ele está se recuperando, sendo preservado para estrear... para voltar contra o Racing pela Sul-Americana. Às vezes eu passo por um comentário aqui, dou risada, né? Tipo, o cara falando que o Bidu é maior que o Roberto Carlos. Mas o Bidu jogou muito, hein? E eu abri a live de hoje falando exatamente isso. Se tem um jogador que aproveitou a chance, foi Matheus Bidu. O jogo foi para isso também. A gente coloca o resultado, a gente, né, tá analisando coisas positivas aqui, algumas que já estavam acontecendo, né, como o Romero desde o ano passado, como os dois centroavantes, como o Ranieri muito bem na abertura de meio campo, como o Rodrigo Garro. A gente estava falando de afirmações, mas existem instabilidades ainda, existem lacunas a serem preenchidas. Onde o Coronado vai entrar nesse time? O Pedro Henrique não está merecendo ganhar mais minutos ainda. A lateral esquerda, quem vai jogar por ali? Então tem algumas situações. O Fagner, será que não tá... Essas brechas que ele dá aí, não abre espaço para um Mateuzinho ganhar um pouco mais de chance? Sei lá. A defesa, qual é a defesa? É Gustavo Henrique e Félix Torres mesmo? Será que o Kaká não pode... O Kaká a gente viu pouco, muito pouco até agora, né? Então, realmente eu acho que por enquanto é Gustavo Henrique e Félix Torres, por conta da data FIFA que não jogou. Mas enfim, a lateral esquerda é uma dessas incógnitas. E aí, no momento em que você tem um jogo como esse, você tem que testar. E aí foi muito bem o Antônio, cara, nesse resgate, porque quando a gente viu o Hugo, eu pensava assim, cara, não é possível. O Bidu não jogou tão mal assim na temporada passada, a ponto do Hugo ser um titular em conteste e você não recuperar o Bidu que tá aí. E que, enfim, o Corinthians tentou negociar de todo jeito e não rolou. Com Goiás, com Criciúma, com Vitória, não aconteceu. Então o cara tá no grupo, ele tem qualidade no apoio, ele jogou assim no Cruzeiro,
quando o Cruzeiro ainda estava na Série B. Então, por que não testar? Ele podia, sei lá, fazer o feijão com arroz igual o Hugo, ele podia não ir bem, ele podia falhar, mas não, cara, ele entrou muito bem. Ele entrou muito bem. Ele participou de 2 dos 3 gols, simplesmente isso. O Kaique especialmente me impressionou, o Arthur a gente já conhecia, o Arthur... É que o Arthur perdeu um pouco de espaço com a chegada do Pedro Raul, né? Porque aí você tem... o Corinthians não tinha até a chegada do Pedro Raul um jogador dessa característica, um cara de bola aérea, um cara de pivô, um centroavantão, porque o Yuri não é esse centroavantão, ele é um centroavante. Ele é mais Richarlison, né? De atacar o espaço, de, sabe, faz pivô? Faz, mas não é a dele. O Pedro Raul não, o Pedro Raul já segura zagueiro, como o Arthur Souza. Então, merece. E eu acho que assim, se o ano é longo, se a temporada é longa, vai rolar. Essas chances vão acontecer em algum momento. O teria interesse no Raul, um jogador que é volante do Red Bull Bragantino. Deixa o like aqui, tá, gente? Por favor. Vocês vão ajudar muito. Ainda mais nesse período sem jogos do Corinthians, a torcida está totalmente desmotivada. Você vê aí a audiência de todo mundo tá lá embaixo. Graças a Deus aqui ainda, né, tem uma audiência muito boa todos os dias, mas não tá fácil não. Você vê que o Corinthians, meu amigo, o Corinthians mal é ruim para todo mundo, tá? Eu sempre falo isso. Então deixa o like aqui que vocês vão me ajudar, tá bom? Não esquece disso não, nós somos fechados. Eu conversei com uma fonte hoje, o Corinthians não tem interesse no Raul, tá? É um jogador que passou por 2 cirurgias ligamentares recentemente. É uma contratação seria de alto risco, porque a gente sabe que é uma cirurgia delicada, né? A cirurgia ligamentar. É um jogador que tem contrato até o final do ano com o Red Bull Bragantino. É um atleta que não está tendo o espaço que já teve no Bragantino. O auge dele acho que foi 2021. Do Raul é bom jogador, viu? É bom jogador. Ele desarma e arma bem, né? O Raul realmente é muito bom jogador, só que foram 2 cirurgias na sequência, então acabou comprometendo um pouco a carreira dele. Então o Raul, Corinthians não tem interesse por esse jogador no momento, não há negociação, tá? Samir, quem o Corinthians tem interesse então? O Corinthians tem interesse no jogador que eu falei ontem para vocês, que foi exclusivo, o Kaique, volante do Juventude. Esse o Corinthians tem interesse, porque é um jogador que fisicamente está num alto nível, ele é o jogador mais importante talvez do meio campo do Juventude. Eu sei que tem experiência lá do Nenê, mas gente, deixa o like aqui, ó, vamos bater aqui o número redondo aí de simultâneos, tá? E o Kaique é um jogador que interessa muito, só que o Corinthians já fez a sondagem, sondou a contratação dele, tá? Eu trouxe isso para vocês ontem, descobriu que a multa rescisória dele é de 14 milhões de reais. É um valor altíssimo, tá? É um valor altíssimo. Assim, não é altíssimo, é que nós estamos falando de um atleta de 28 anos que já rodou por Portuguesa, Sertãozinho, Ferroviária, Ituano. Ano passado fez 40 jogos pelo Ceará. Então não é nenhum jovem, nenhuma jovem promessa. Também não é nenhum velhote, né? Nós estamos falando de 28 anos. Aqui nós, corintianos, ficamos traumatizados, né, com jogadores aí acima da idade, tá? Então o Kaique é o jogador que interessa para o meio campo do Corinthians, tá? O Raul não está na pauta, né? O Nicola entende bem, o Nicola, o pessoal fala mal do Nicola, mas se vocês soubessem quem é o Nicola nos bastidores, é um cara que não tem inveja de ninguém, o pessoal fala mal dele, ele segue a vida dele, entendeu? É um cara que não atrasa a vida de ninguém, tá? Bem diferente de um monte de lacrador que tem aí no meio da imprensa e, enfim, no meio desse mundo que a gente vive. Então, assim, eu tenho sempre uma educação para trazer uma informação na contramão aí do Nicola sempre, porque é um cara respeitoso, sabe? Mas assim, ele sabe que funciona dessa forma o jornalismo.
Eu não tenho essa informação, minha fonte negou, aliás, tá? Corinthians não tem interesse. Eu aproveitei, foi até engraçado que o Rodrigo, lá do time do Povo, eu vou externar isso aqui, ele falou: Samir, o Nicola deu que o Corinthians está atrás do Jadson do Red Bull Bragantino. Aí eu fui lá e perguntei para uma pessoa importante do Corinthians. Aí a pessoa falou: não tem interesse. Aí depois eu fui ver o vídeo do Nicola, era o Raul. Aí eu chamei ele e falei: pô, aí tu me arrebenta, hein, velho? Eu chamo lá uma pessoa importante do Corinthians pra... Pô, pelo menos já sabemos que o Corinthians não quer os dois volantes do Red Bull. O Raul e o que agora é o Jadson, que é titular. Então veio até foi até de bônus essa para vocês, por conta do meu amigo que passou a informação errada para mim. Em relação ao Raul, ele falou que era o Jadson. Então a fonte negou o Jadson e negou o Raul, as duas, tá? E o jogador que o Corinthians tem interesse e monitora no momento é realmente o Kaique, tá? Jogador volante do Juvenasa. Como vocês são isqueirinhos, né? Queimou o Nicola e quer fazer gracinha, Marte. Como vocês são isqueirinhos, né, velho? Hein? Vocês são ridículos, né, velho? O Samir, vi você no karaokê, eu ri demais. Eles são muito loucos, né, velho? Então, gente, essa informação importante, tá? Outra informação que eu fui atrás hoje e que me falaram que não tem nada, porque já estavam dando como certo, que era a venda, né, ou a transferência do Matheus Bidu para o Santos. E passaram para mim realmente que, assim, uma pessoa muito importante do Santos, tá? Aliás, eu vou falar quem é. O presidente Marcelo Teixeira me disse que, sabe, eu não estou sabendo de nada. Eu acho difícil. O Marcelo Teixeira é um cara que é atuante no futebol. Eu falei: pô, se o Marcelo Teixeira não está sabendo, eu já comecei a achar estranho. Aí eu fui numa pessoa importante no Corinthians. E essa pessoa falou para mim: Samir, não tem nada, não chegou nada pra gente do Santos, do Matheus Bidu. Então, assim, eu conversei com uma outra pessoa lá no Santos que não tem a mesma importância do Marcelo. E essa pessoa falou para mim: não, a gente tem um interesse só, mas não passou disso. Tá? Agora, o Bidu, então, vai continuar no Corinthians aí. O Bidu, então, vai continuar no Corinthians. O malogueiro falou: a fonte do Samir sempre fala que não tem nada. Não, do Kaique falou que tem. Tá? Minha fonte falou muita coisa que tem aí nos últimos dias, né? Enfim, só que nós estamos vivendo um momento, tanto que a minha fonte está falando que não tem nada, é que aqui o jornalismo realmente é muito sério. Quem que o Corinthians contratou? Tem o maluqueiro. Quem que o Corinthians contratou? Ninguém. Então E aí, fiel, tudo bem? Polêmica quentinha de última hora aí. O Corinthians não vai alugar a Neoquímica Arena pro Santos jogar a decisão, pro Santos já ir jogar a decisão do Paulista. Informou aí o Samir Carvalho no seu canal no YouTube, beleza? A diretoria corintiana disse que fará um tratamento no gramado do estádio para a estreia do Brasileirão. Segundo o Samir, ontem, na semifinal contra o Red Bull, o Peixe quebrou o recorde de público da Arena em 2024, tá? Então, meus amigos, o Timão, lembrando que o Timão já vai estrear no Brasileirão no próximo dia 13 de abril aí, na Neoquímica Arena, contra o Atlético Mineiro. E o Santos aí aguarda a decisão de quem será seu rival na decisão paulista, né? No caso, já foi decidido, foi o Palmeiras, né? Depois da vitória. Depois da vitória aí foi o Palmeiras, o novo... Quem vai enfrentar o Santos aí na final do Campeonato Paulista, tá? Na minha opinião, o Palmeiras é favorito. O Palmeiras vai levar, sim, de fato, esse caneco, beleza? Isso aí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, por favor, esmaga o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque a gente posta vídeos diariamente aqui, todos os dias, no nosso canal Alerta Corinthians Oficial. E deixe seu comentário, deixa o seu Vai Corinthians para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Lembrando que esse é um vídeo corte tirado do canal do Tio Garcia.
e do Sami Carvalho, então os créditos são todos desse jornalista, tá? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo, vai Corinthians!